aguentem firme aí, a gente está chegando no fim agora. Chegando no fim para chegar finalmente no ponto em que a gente começou esse bimestre. Lembra que a gente deu essa invertida para seguir a apostila de vocês? Pois então, a gente começou já na Idade Moderna, né, a partir do século XV, com aquelas transformações nas cidades, no comércio, na produção, o negócio das guildas, das corporações de ofício, do renascimento comercial, urbano, cultural, mercantil e tudo mais. Renascimento, humanismo, as grandes navegações, não é? Tudo isso, esse movimento de contestação que foi levado pelo Renascimento e pelo Iluminismo, pelo Renascimento, a Reforma Protestante, a Reforma Religiosa, com Lutero, com Henrique VIII, com o João Calvino. Aí em seguida teve a resposta da Igreja Católica a essas sublevações, né, a esses levantes contrários. A gente teve o Concílio de Trento, que decidiu algumas coisas, reativou a Inquisição, essa Inquisição que perseguiu essa turma para acabar com esses hereges, né? Matou um monte de gente, prendeu um monte de gente, fez atrocidades, assim, tudo isso em nome de Deus, né? Porque Deus mandava, ou para defender a fé católica, a igreja, a soberania do Papa e tudo mais. Uns absurdos, assim, coisa que é inconcebível hoje. Que hoje nenhum de vocês, em plena consciência, aceitaria esse tipo de coisa como legítimo, como justo, sabe? Porque não era. Pelo menos para a nossa moral vigente hoje, né? O que a gente entende como certo e errado, aquilo não era nem um pouco certo. Mas então, tem todo esse contexto aí de reforma contra reforma, até a poeira baixar, as coisas se assentarem, meio que entrar num acordo, né, de aceitar o diferente, ou mesmo que não aceite, meio que respeita, né, um pouco, fica vocês lá, eu cá. Bom, aí então a gente viu todas essas coisas e voltou para o ponto do qual tudo isso partiu, para aquela crise do século XIV que vai botar fim na Idade Média e abrir as portas à Idade Moderna. Então nela a gente viu que esse século XIV foi o século da fome, da peste, da morte e da guerra. É claro que a morte ela permeia todos esses aspectos, né? Mas a fome foi por causa da grande fome que se abateu nesse século XIV, que a terra simplesmente não produzia mais, ela se esgotou completamente por causa do cultivo intenso, enfim. A peste foi a peste bubônica, a peste negra, que a gente teve uma aula sobre isso. E a guerra, a principal guerra de que a gente vai falar nesse século XIV, foi a última grande guerra da Idade Média, foi a Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, durou 116 anos, que a gente falou na última aula já, entre a França e a Inglaterra. Por causa de uns litígios em territórios franceses, que a Inglaterra primeiro veio, tomou um pedação, aí a França expulsou eles de volta para fora. E aí então esse Estado, a monarquia nacional francesa se consolidou ali, com a expulsão dos britânicos, dos ingleses. E agora, nessa aula, a gente vai ver como se deu a formação da monarquia nacional inglesa. Como que esse negócio aconteceu na Inglaterra. E a gente está cada vez adicionando cada vez mais elementos para embasar, para a gente entender melhor essa saída da Idade Média e entrada na Idade Moderna. São essas monarquias nacionais que vão compor o cenário dos nossos estudos daqui para frente. Pois bem, acabada a Guerra dos 100 Anos, em 1453, começou uma outra guerra na Inglaterra, logo em seguida, em 1455, e essa durou 30 anos. Pode ser que vocês vejam por aí como Guerra dos 30 Anos, mas não confundam com aquela Guerra dos 30 Anos que a gente já viu, que vai acontecer uns 2 séculos mais para frente, que foi de 1618 a 1648 no contexto das reformas religiosas, estão lembrados? Então, antes disso, essa guerra durou 30 anos também, mas a gente chama ela por outro nome, a Guerra das Duas Rosas. Por que a gente chama por esse nome? Porque era meio que uma briga de sucessão
pelo trono inglês. E tinha duas famílias brigando por esse trono, né? Que na realidade essas duas vinham de um mesmo tronco familiar que se desmembrou em dois lados. Eu vou pôr a árvore genealógica para vocês verem em algum momento. Inclusive, gente, eu sempre falo para vocês pegarem o caderno, o material, ou abrir um bloco de notas, ou um arquivo do Word para assistir na aula fazendo suas anotações. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Se vocês não fizeram ainda, vão buscar, dão um pausa, vão buscar seu caderno, vão abrir os seus arquivos aí, abram um e-mail para vocês escreverem para vocês mesmos, se for o caso. Porque aparece muita gente nesse episódio aqui. E se vocês não forem acompanhando com bastante atenção, vocês vão se perder, não vão saber quem é quem. É uma história cheia de personagens que vai e volta, e vira pra cá e vira pra lá, e tá do lado de um e tá do lado de outro, enfim, vocês vão perceber. Inclusive, preparando a aula, eu pensei, puxa vida, tem muita gente aqui. Deixa eu ver quantos personagens tem para eu apresentá-los para vocês um a um, né? Eu até achei que tinha mais, tem 10. Eu vou mencionar 10 personagens aqui para vocês e ocultar tantos outros, né? Mas 10 principais, eu fiz uma tabelinha. Eu vou pôr aí para vocês um pouco na tela e vocês dão um pausa, olha bem para a cara de cada um deles, vê quem que é cada um deles, né? Tem um nome, a fotinha, e aí escolhe um. Escolhe um, na sua cabeça. Eu vou ser esse daqui. Aí vai prestando atenção nele, que percurso que ele vai fazer ao longo dessa Guerra das Duas Rosas. Quem que é esse personagem que você escolheu? Esse ou essa, né? Aí depois vocês me contam quem que vocês escolheram. Se ele morreu logo, se ele durou bastante, se ele vai e volta e vira, não sei o quê. De repente, eventualmente, vocês podiam até fazer um teatrinho, uma pecinha, alguma coisa, quando a gente voltar. Sei lá, não sei. Talvez não. De qualquer maneira, escolham um personagem para vocês acompanharem até o fim da aula. Eu vou botar aí na tela um pouco, não vou deixar muito tempo não para o vídeo não ficar muito grande, mas assim que entrar a imagem, vocês dão um pause, escolhe, aí continua. Muito bem, por que Guerra das Duas Rosas? Né? Era aí que eu estava. Porque uma dessas famílias era a família York, e o brasão dessa família era uma rosa branca. A outra família, que estava brigando por essa sucessão no trono, era a família dos Lancaster, e o brasão dessa família era uma rosa vermelha. Por isso, a Guerra das Duas Rosas, a guerra entre essas duas famílias, né? Os York, da rosa branca, e os Lancaster, da rosa vermelha. Os York, da rosa branca, eles ficavam ao norte da Grã-Bretanha, né? E os Lancaster, da rosa vermelha, eles estavam no poder. O rei que estava em vigência, né, era da casa Lancaster, o Henrique VI. Henrique VI, a gente começou a história com Henrique VI, então, da casa Lancaster, no trono da Inglaterra. Esse Henrique VI era o último rei que participou da Guerra dos 100 Anos contra a França. Lembra que se era uma guerra entre a França e a Inglaterra, tinha um rei na Inglaterra, esse rei, o último que perdeu essa guerra para a França, era o Henrique VI. Então, ele ficou bastante desmoralizado, né? Ele era tido como um rei fraco e louco até, na realidade. Ele provavelmente sofria de alguma doença psicológica, mas que, bom, na época ninguém tinha o menor aparato para identificar e tratar essas coisas, né? Então, a reputação dele ficou bastante abalada com o término da Guerra dos 100 Anos em 1453. E como ninguém imaginava que ele podia ter algum tipo de doença, algum tipo de distúrbio, ele era simplesmente tido como louco. E é assim que a gente vai tratá-lo daqui para frente, tá? Só uma alcunha que ele ganhou e a gente vai se utilizar desse artifício para vocês identificarem mais facilmente quem que é esse Henrique VI, o louco. E é esse cara aqui, ó. Ou esse aqui. Vou pôr em algum lado da tela a fotinha dele, ou aqui nela toda para vocês verem melhor. Pois bem, o Henrique VI, ele era casado com uma mulher chamada Margarida de Anjou, que era francesa, né? E ela era tida como uma mulher ardilosa, esperta, meio que enganadora, manipuladora, e na verdade era
dizia-se, né, que era ela que na realidade governava por trás do Henrique VI, porque ele não tinha a menor condição de governar. Então era ela que falava as coisas para ele executar. Então nós temos essas duas forças, né, em oposição, os York e os Lancaster. E os dois, eles são descendentes do mesmo tronco familiar, da família maior dos Plantageneta, que já era uma dinastia que vinha no governo da Inglaterra desde 300 anos para mais. Se a gente está falando de 1430 agora, os caras estão no poder desde 1100, desde o comecinho da Idade Média. Então, essas duas famílias, os York e os Lancaster, eles tinham meio que legitimidade para ocupar o trono, né? A bola da vez estava com o Henrique VI, da casa dos Lancaster. O próximo na fila da sucessão seria o Duque Ricardo de York, da casa de York. Então ele estava esperando o Henrique VI morrer de alguma doença psiquiátrica, de algum problema mental, para ele assumir o trono. Só que a Margarida de Anjou, aliás, apareceu mais um agora, né? O Duque Ricardo de York. Anotem aí. Se vocês escolheram o Duque Ricardo de York no quadrinho inicial lá, vão acompanhando ele. Só que aí, então, esse Duque Ricardo de York era o próximo na fila sucessória, né? Quando o Henrique VI morresse, o Duque Ricardo ia subir ao trono. Só que aí, a Margarida de Anjou, esposa do Henrique VI, ela teve um filho com o Henrique VI, né? Então, ele seria o herdeiro legítimo. Ele passou na frente do Ricardo na fila sucessória. Aí ele perdeu a paciência, não ia ficar esperando e resolveu tomar o trono por outros meios, né? Ele procura juntar uma turma de nobres que o apoiem e pede a renúncia do Henrique VI, porque com a prerrogativa de que ele não tinha capacidade, não tinha as manhas para governar, e ele tinha se provado incompetente com a derrota na Guerra dos 100 Anos, com a derrota definitiva em 1453. Vocês percebem que essa Guerra dos 100 Anos foi realmente traumática para eles, né? Inclusive, essa Guerra das Duas Rosas, a gente pode dizer que é uma decorrência direta da derrota na Guerra dos 100 Anos, travada contra a França. O Henrique VI ficou sabendo ficou sabendo, óbvio, né? Esse Ricardo de York pediu a deposição do Henrique VI. Ele falou, pô, você tá me tirando, mano, eu tô governando aqui na minha, como você tá me chamando de incompetente, tá maluco? Aí ele juntou uma galera também para ir lá tirar satisfação com o Ricardo de York, né? Ele não aceitou essa afronta e os dois partiram então para um embate, para um combate, para um confronto. Os dois exércitos eles se encontraram na Batalha de St. Albans em 1455. Então a primeira batalha dessa guerra, que foi enorme, né? Durou 30 anos, tem lugar em St. Albans em 1455, tá? Se durou 30 anos, vai acabar em 1485, né? O Ricardo de York ganhou com a ajuda de um brother dele, o Ricardo Neville, que era conde de Warwick, e capturou o Henrique VI. Então apareceu mais um cara aí, esse Ricardo Neville, conde de Warwick. Se vocês escolheram ele, vão acompanhando a trajetória, que daqui pra frente ele vai aparecer mais algumas vezes também. Então esses dois ganharam do Henrique VI e capturaram ele, e prenderam ele. Isso foi em 1455, na Batalha de St. Albans. 4 anos depois, em 1459, na Batalha de Ludford Bridge, os Lancaster deram um pau nos York, que fugiram e foram se refugiar na Irlanda. Vocês sabem onde fica a Irlanda? Fica no norte da Grã-Bretanha. Já no ano seguinte, o Ricardo de York, que tinha saído fugido, ele se restabelece, rearticula suas forças, volta para o fight e ganha. Nesse ponto da história, ele já tinha as manhas, mais ou menos, de como funcionar e já estava mais ou menos estabelecido para assumir o trono britânico. Mas ele acabou morto na Batalha de Wakefield naquele mesmo ano de 1460. Mas não temam, nem se desesperem, quer dizer, se vocês escolheram ele para acompanhar a trajetória, a linha dele acaba aqui. Mas os planos do Ricardo para a sucessão na casa da família York foram continuados, foram preservados por um nobre aliado que formou um exército para entronar o filho do Ricardo, Eduardo. E ele conseguiu. Percebam, a bola está com os York agora então. Passou dos Lancaster para os York. O menino, filho do Ricardo de York, foi coroado como Eduardo IV. Então, se vocês escolheram o Eduardo IV, é aqui que ele aparece. Eduardo IV era filho do Ricardo de York, da casa dos York também.
Na Batalha de Touton, que eu não sei se é assim que fala, eu procurei no Google para ver a pronúncia, eles falaram alguma coisa parecida com isso, eu vou deixar escrito aí para vocês. Aliás, eu estou tendo alguma dificuldade com o editor de vídeo que eu estou usando. Das últimas vezes que eu tentei botar texto e imagem, ele deu uma travada e aí eu fiquei preocupado e não botei mais nas últimas aulas. Então eu vou tentar ver se eu consigo arrumar os negócios, se não eu uso um outro editor que não é muito bom também, mas pelo menos eu consigo pôr as coisas. Bom, vamos ver o que eu faço. Aí então, em último caso, Touton se escreve T-O-W-T-O-N, tá? Touton. Então, nessa Batalha de Touton, em 1461, um ano depois, os exércitos dos Lancaster foram arregaçados e aquele primeiro rei da história, o Henrique VI, o doido, fugiu para a Escócia. Ele aproveitou a bagunça, ele estava preso, lembram? E ele fugiu. Mas não dá nem tempo de vocês esquecerem o nome dele, ele já aparece de novo. Em 1465, o então rei Eduardo IV, que era filho daquele Ricardo de York, ele prende de novo o Rei Louco e guarda ele agora na Torre de Londres, ali pertinho dele, para ele não fugir mais. Mas adivinhem, ele pode, com a ajuda, dessa vez, de um cara que já apareceu aqui na nossa historinha, com a ajuda do Ricardo Neville. Quem que era esse mesmo? O Conde de Warwick. Uai, mas não era aquele um que tinha ajudado o Ricardo a prender o Henrique VI a princípio, naquela primeira batalha lá de St. Albans? Era ele mesmo. Ué, então, como assim? Então, acontece que esse Ricardo de Neville, Ricardo Neville, o Conde de Warwick, ele era tipo um conselheiro do rei, né? Desse Eduardo IV, que era filho do Ricardo. E eles se desentenderam lá por alguma razão política, pessoal, e ele trocou de lado daí. Aí esse Conde de Warwick passou a apoiar os Lancaster contra os York e ajudou então o Henrique VI a fugir dessa Torre de Londres. Então o Conde de Warwick trocou de lado, o Henrique VI está solto de novo. Guarda o nome do Henrique VI porque ele ainda vai aparecer na nossa história. Então já é a segunda vez que ele foge, né? Mas quem está no poder agora é o Eduardo IV. Acabou a bagunça, então? O Eduardo IV governou a Inglaterra com coração de mãe, foi bom para o povo e todo mundo viveu feliz para sempre? Não, ainda não. Aliás, ele nem durou muito no poder. Logo, logo, as intrigas familiares começaram a ruir a sua legitimidade. E ele foi perdendo, a base de sustentação foi perdendo o apoio. Lembrem-se que ele é da casa York, tá? E vão acompanhando também essa linha do tempo. Se vocês ainda não anotaram as datas que eu falei até agora, voltem e anotem. E aí, a partir de agora, marca o tempo no vídeo, né, que vocês estão, aí anotem as outras datas, vão passando o vídeo com a velocidade vezes 2 para agilizar o negócio, aí quando chegar aqui vocês diminuem de novo. E a partir de então, vocês vão anotando as datas para acompanhar essa cronologia. Não que ninguém vá perguntar essas datas para vocês, é só para vocês se localizarem no tempo e verem quando essas coisas estão acontecendo, né? Ao longo desses 30 anos, porque se a guerra foi de 1455 a 1485, eu estou falando um monte de data que vocês não estão nem aí, é bom vocês terem alguma referência, tá? De quando e onde essas coisas aconteceram. Então, em 1469, aquele mesmo Neville, Conde de Warwick, e um novo personagem agora, o George, Conde de Clarence, que tinham mudado de lado e estavam apoiando os Lancaster, provocaram uma reviravolta no cenário político que foi responsável por botar no trono ninguém mais, ninguém menos do que Henrique VI, de novo, o rei doido, aquele primeiro lá que a gente começou essa história. Então, sabe, ele vai e volta, e tem gente que muda de um lado para outro e apoia esse e aquele. Então agora acabou, o povo se resignou de que tinha que ser o rei louco mesmo, era ele que ia governar e fim da história? Não, ainda não. Já em 1471, o menino que tinha sido destronado, o Eduardo IV, filho do Ricardo de York, aquele primeiro que morreu lá, recuperou o apoio do George, Duque de Clarence, e deu uma lavada no exército dos Lancaster na Batalha de Barnet e reassumiu o trono, o Eduardo IV. Então ele caiu, voltou. Vão acompanhando essas reviravoltas aí. E o Jorge que mudou pra lá, mudou pra cá de novo. O Jorginho de Duque de Clarence. Mas agora, esse Eduardo IV, ele já estava calejado dessa palhaçada de vai e vem, né?
Com receio de levar um contragolpe logo em seguida, ele mandou matar um monte de gente da família dos Lancaster para não correr o risco de um outro querer puxar o tapete dele, né? Então ele já vai extirpar esse mal pela raiz. Inclusive o rei Henrique VI. Chega desse cara, né? Toda vez ele volta, só faltava voltar dos mortos agora. Mas não voltou. E agora? Acabou? Fica o menino Eduardo de York mesmo, Eduardo IV? Parece que sim, olha só que beleza. Ufa. Só que não, ainda não. Ele até, na verdade, ele até reinou até a sua morte. Só que ela não demorou muito a chegar, né? Porque esse povo gosta mesmo de ver o circo pegar fogo. O Eduardo IV morreu em 1483. E agora? Quem que fica no lugar dele? Seria o filho mais velho, né? O Eduardo V. E se você escolheu o Eduardo V, ele está na nossa listinha também. Mas ele vai ter uma aparição bastante breve na nossa história. A gente vai só mencionar o nome dele, na verdade. Porque ele estaria na fila sucessória, só que quem assumiu, ele nunca foi coroado. Até porque ele era muito novinho, tinha 12 anos. Mas isso não era um impedimento para outros reis nesse mesmo período, né? Era até comum eles assumirem com meninos ainda. Só que ele não assumiu, ele nunca foi coroado. Quem tomou o lugar dele foi um tio, Ricardo III, que era irmão do Eduardo IV. Por quê? Seria o filho mais velho do Eduardo IV, só que os dois filhos dele, eles sumiram, desapareceram misteriosamente depois de fazer um passeio pela Torre de Londres com esse tio Ricardo, que era um tio malvado, né? Misteriosamente desapareceram. Então, sobra para quem? Para o Ricardo III ocupar o trono. Vocês percebem que esses últimos conflitos foram todos dentro da casa dos York? Que mesmo depois de conquistar o trono para um, eles não ficaram em paz e foram se matando um ao outro para ver quem parava no topo, quem ficava com o poder de maneira definitiva. E os Lancaster, enquanto isso? O que eles estão fazendo? Onde eles estão? Eles buscaram financiar um nobre que estava meio distante, mas que parecia bastante promissor, um tal de Henrique Tudor, da família Tudor. E ele chegando. Ele estava na França, na região da Britânia, que é no oeste da França, atravessou o Canal da Mancha, com apoio dos Lancaster, deu uma sova de pau no Ricardo III da Casa dos York e assumiu o trono sob o título de Henrique VII. Para acabar com essa festa de briga de família, ele casou com uma filha da Casa dos York, a Isabel, filha do Eduardo IV, que era então irmã do Eduardo V, que ia assumir, mas foi morto pelo tio, que era o Ricardo III, que estava no poder, que foi destronado agora pelo Henrique Tudor. Então ela era sobrinha do Ricardo III também. E agora ela casou com o Henrique Tudor, esse que veio de fora para botar ordem na casa, né? Acabar com essa bagunça, acabar com essa festa aí. Então, realizado esse casamento, ele meio que uniu as duas famílias, os Lancaster e os York, porque ele era apoiado pelos Lancaster, né? Só que ele não era um Lancaster ele mesmo, ele era da família Tudor. E como o nome que subsiste é o do homem, então a dinastia Plantageneta morreu aí. E tem início a dinastia dos Tudor, que vai figurar com grande importância também nas nossas histórias daqui para frente. E o brasão dessa nova família Tudor, a rosa de Tudor, ela uniu as duas rosas dos York e dos Lancaster, a rosa branca e a rosa vermelha. Agora, o desenho é o mesmo, mas ela é branquinha no meio e vermelha na ponta, né? Nas pétalas e tal. Eu vou ver se eu consigo pegar os brasões e pôr para vocês verem também. Então, isso foi simbolizou o fim dos conflitos. Então, agora sim acabou a festa, acabou a graça, acabou a palhaçada, acabou essa brincadeira de vai e vem, acabou tudo isso. Essa família Tudor se consolida no poder e inaugura uma nova dinastia que vai durar por um bom tempo. Inclusive, vocês lembram de já ter ouvido de algum outro rei Henrique da Inglaterra? Esse rei Henrique Tudor que foi coroado aqui, agora, ele é coroado sob o título de Henrique VII. O próximo do nome dele é o Henrique VIII. Aquele mesmo Henrique VIII que rompeu com a Igreja Católica no contexto das reformas protestantes e fundou a Igreja Anglicana. Estão lembrados? Beleza, então a gente marca o fim da Guerra das Duas Rosas em 1485, com a coroação do Henrique VII e o início da dinastia dos Tudor. E isso vai marcar então a formação da monarquia nacional na Inglaterra. Mas por quê? Como assim?
Na verdade, é justamente esse o objeto de estudo desta aula, né? O objetivo dessa aula da Guerra dos 30 anos, da Guerra das Duas Rosas, que durou 30 anos, era justamente mostrar para vocês o processo pelo qual a Inglaterra fez a sua unificação sob uma monarquia nacional. Porque ao longo desses 30 anos, e mesmo desde antes, essas famílias foram se digladiando e foram se trucidando na realidade, né? Muitos nobres, muitos senhores feudais morreram e as suas famílias se enfraqueceram. Então lembra que aquele poder era descentralizado? A nobreza feudal, o poder durante a Idade Média, não era necessariamente o rei que era o mais poderoso, mas algum senhor feudal podia ser mais poderoso do que outro, mais poderoso do que o próprio rei. Dependia de quantas terras, quantos servos, quanta influência ele mesmo tinha. Só que agora essas famílias estão enfraquecidas, né? E ninguém mais tem as manhas de se levantar contra um rei bem estabelecido desse, né? Porque ele tinha apoio da burguesia, tinha apoio da igreja, tinha apoio de várias outras famílias nobres remanescentes, né? Que estavam sob a sua proteção ou que o levaram até lá mesmo. Lembrem-se que foram os Lancaster que foram chamar o Henrique Tudor para resolver essa bagunça, né? Essa briga aí. Percebam que tudo isso está naquele contexto maior de declínio e fim, queda do feudalismo e ascensão e formação das monarquias nacionais. Que eu pedi para vocês me contarem como foi o processo em Portugal, aí a gente conversou sobre a Espanha e a França e agora a Inglaterra. E a atividadezinha que eu pedi para vocês fazerem de Portugal, eu recebi da maioria de vocês, alguns ainda não mandaram, não sei se o prazo já expirou, prestem atenção nisso aí, se o prazo expirar vocês não conseguem mais mandar e perdem essa nota. Vocês não mandaram muito bem o que eu esperava, tá? Não basta vocês me mandarem um parágrafo. Ah, foi assim que aconteceu por essa família, em ano tal, em tal lugar e ponto, acabou. Eu esperava um negócio um pouco mais elaborado. Vocês me dizerem mais ou menos uma sequência cronológica dos fatos. Ah, começou aqui com esse cara e foi assim, assim, assado, brigou com esse, brigou com aquele, ganhou esse território, se separou de não sei quem, aí aumentou as fronteiras, estava numa guerra contra esse ou contra aquele, aí se seguiu a família tal, entendeu? Um pouquinho mais elaborado. Não precisa ser exatamente um vídeo de meia hora me explicando essas coisas detalhe por detalhe, com os nomes e as sequências todas, até porque nem eu faço isso para vocês, né? Eu procuro passar um panorama geral, mas eu queria que vocês fizessem alguma coisa mais parecida com isso, tá? E não simplesmente escrever uma frase e acabou. Isso é uma prova de vocês, tá? É uma atividade avaliativa. Então preciso que vocês tenham uma produção um pouco mais profícua, escrevam um pouco mais, me deem mais informações, tá bom? E aquela coisa, não é para copiar e colar simplesmente, é para vocês escreverem, para vocês processarem essas informações. Mas como que eu faço isso, professor? Não posso ler em lugar nenhum? Pode, deve ler nos lugares, né? Você deve consultar 1, 2, 3 sites diferentes, ler várias fontes, assistir alguns vídeos, e aí você junta essas informações e escreve o seu texto. Tá? Pensa o que você achar de mais importante, que está em comum entre todos esses textos, e escreva com as suas palavras, né? É isso. É mais ou menos isso que eu espero que vocês façam. Eu vou pedir ainda alguns trabalhinhos e a gente já está na reta final, já está acabando esse bimestre. A gente tem mais 2 semanas, coisa assim. Então eu vou pedir mais 1 ou 2 coisinhas para vocês fazerem e é isso aí. A gente está chegando ao fim dessa apostila já. Os exercícios que vocês não fizeram ainda da apostila, façam, será cobrado. E é isso, gente. Aquela mesma coisa de sempre. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma dificuldade, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram falar, podem me chamar e a gente vai conversando, tá bom? A gente se vê na sexta-feira, na semana que vem, no mais tardar. Até lá!